falando sobre o Vasco, uma coisa que eu percebi, cara, e que a gente vem batendo nessa tecla há muito tempo já, tá? Desde os primeiros jogos do Ramon Dias, isso já ficou muito perceptível. Que é a força mental do Vasco, cara. Antigamente, quando a gente falava do Vasco com o Barbieri, a gente sempre falava... Esse discurso era muito, muito, muito forte aqui no Sports Arena, que era o seguinte: o Vasco toma um gol ou acontece alguma jogada de perigo em relação ao adversário, o time desmorona em campo, cara. O Vasco do Barbieri desmoronava, o time não tinha nenhum preparo mental. E a gente falava muito que era uma coisa que atrapalhava o time, né? Com certeza. Porque se o jogador já entra em campo para não perder ao invés de vencer, o time já entra 50% pelo menos derrotado, irmão. Porque o jogador não vai com o mesmo ímpeto, com a mesma motivação. Agora, a gente vê o poder de reação do Vasco no segundo tempo, mesmo que tenha sido o erro do André, beleza, mas, irmão, e sempre falar, sorte acompanha os competentes, cara. Você tem que estar no momento certo, na hora certa, as coisas acontecem. O time do Vasco ter conseguido aquele gol só mostra como o time mudou e como, cara, o Vini travou aqui pra ver, ele tá com a cara engraçada, desculpa. Mas como o time mudou mentalmente, como a presença do Ramon Dias é importante. Eu vou dizer aqui uma coisa, eu não acho exagero dizer, tá? Se o Ramon Dias tivesse vindo antes pro Vasco, eu acho que a gente poderia estar aqui falando de um Vasco que não estaria brigando mais pela zona de rebaixamento, tá? A gente poderia estar aqui falando de um Vasco que talvez fosse almejar uma Sula, fosse almejar coisas do tipo que a gente tinha vislumbrado no comecinho da temporada. Perfeito. A gente falou, o Vasco vai ficar ali entre o 12º, 13º, que é uma posição justa para o que o Vasco tem hoje. Mas eu acho que se essa reformulação do elenco tivesse acontecido antes, acho que o Vasco poderia brigar até por mais, cara. Exato. E aí, cara, uma das peças mais importantes que a gente viu foi o Gabriel Peck, que entrou no segundo tempo, né, e tal. Que entrou mal, na minha opinião, de verdade. Ele entrou mal, ele entrou errando tudo. Foi um dos jogadores que foram mais criticados até a fazer os gols, de verdade. Porque ele entrou, arrancou com a bola e vamos, Peck, chutou a bola lá na casa do caceta, entendeu? Depois, tenta um passe pro Veguete, que a bola vai direto pra linha de fundo, e aí no retorno, né, e tal, no ataque do Fluminense, ele vem voado e faz uma falta perigosa pro Fluminense bater e ainda toma amarelo. Aí eu olhei pro lado assim, falei pro meu pai, cara, o Peck entrou muito mal no jogo, cara, ele tá sem ritmo nenhum de jogo, cara. Pô, que isso? Fiquei pensando assim, não é possível, cara. Porque, tipo, o Peck é um cara que foi titular durante muito tempo, chegou a ser o destaque do Vasco, né, nesse campeonato, e também é o artilheiro do Vasco, né? Por mais que o Veguete esteja encostando aí, já que vem numa boa sequência. E aí o Peck vai e faz 2 gols, filho, simplesmente e tal. E, tipo, a gente pode falar que, não tem tanta qualidade, tomada de decisão dele não é boa, mas, pô, raça nunca faltou nesse moleque, cara. Não, muita vontade. Ele tem muita vontade, ele sempre entra, tipo, vestindo a camisa mesmo, independente de qual time seja, sabe? Entrou, decidiu, mas fala. Vocês viram a história da mãe dele nesse jogo? Ih, mano, achei muito bizarro. Muito maneiro, mano, muito maneiro. A mãe Viu, dele, pra quem não sabe, a Silvana, beijo pra Silvana, mãe do Gabriel Beijo, Peck. Silvana. Que ela, igual o Vini falou, o Gabriel Peck entrou muito mal, entrou errando tudo. E ela foi até o banheiro orar, cara. E aí nisso ela não viu o primeiro gol dele, né, se eu não me engano, porque ela tava no banheiro orando, pedindo para que o filho melhorasse no jogo e as coisas dessem certo. E funcionou. Beijo. 2 gols, pô. 2 gols. E, cara, vocês falaram do Peck, entrou muito bem, mudou a partida, mas eu queria também ressaltar a partida do Pirata Pablo Veguete. Tá na tela. O destaque da partida tá na tela. Eu fui chacota quando falei que o Vasco queria Pablo Veguete aqui, mano. Cara, quando você falou isso, realmente, Arthur, ninguém acreditou. Duvidaram da minha fonte. Mas, pô, vascaínos.net. Mas hoje com certeza já é um dos melhores centroavantes do futebol brasileiro da Série A, com certeza. Sim. Um cara que muda a partida. Porque ele não é só aquele centroavante paradão que só empurra a bola para dentro do gol. Você vê que ele tem uma técnica, é um jogador experiente, faz a parede, tem uma visão de jogo. Tanto é que o segundo gol do Peck, o quarto gol do Vasco, foi uma visão de jogo absurda dele. Cruzamento, sim, que geralmente o jogador vai cabecear direto pro gol, tentar uma outra jogada. Ele já vê o Peck chegando, cabeceia de volta para ele, dá uma assistência linda. E o gol dele, irmão, que testada pro fundo da rede. Absurdo. Consegue sair da marcação e sobe sozinho. Pô, o Vasco foi perfeito nessa contratação. Queria outro jogador na época, né, que era o... Como é que é o nome dele? O outro argentino lá? É o centroavante do Tadjeri. Me falha a memória também o nome dele agora. Caraca, esqueci. Michel Santos. Tava até empatado com ele na artilharia, não era?
Os dois estavam empatados, né, Acabou na que artilharia trouxe do o Verratti Campeonato Argentino. e tá dando muito certo, tem tudo aí pra virar um ídolo do Vasco, cara. Pô, mas aí eu queria fazer uma pergunta pra vocês, senhores. Pai. Porque a gente sempre... Não é pergunta de sacanagem, não. Mas, cara, sabe o que eu me peguei pensando hoje? É o seguinte, a gente sempre fala aqui que o Verratti, ele tem características parecidas com o Pedro Raul, né? Não são jogadores tão diferentes assim. Vocês acham que com os reforços que o Vasco trouxe, o Pedro Raul poderia se sobressair igual o Verratti está se sobressaindo? Cara, acho que não. Eu também acho que não. Eu acho que no peso do Raul faltava vontade. Eu acho que a camisa do Vasco pesou pra ele. De verdade mesmo. Vontade e também... Isso aqui, ó, cabeça, mental. Faltou Você vê mental. que o Verratti é um cara muito concentrado e parece que veio realmente pra jogar futebol. E mais experiente também, né? Experiência. 8 anos a mais, né, do que o Pedro Raul. E teve que comer o pão que o diabo amassou. Porque por muito tempo na Série B da Argentina, subiu, né, com o time que tava e artilheiro, o time que tinha acabado de subir, né? Então, tipo, o Pirata se destacou no Campeonato Argentino e fez por merecer vir pro Vasco. Tá vendo essa oportunidade como a melhor oportunidade da vida dele, entendeu? Então, tipo, ele tem a cabeça totalmente focada no Vasco. A gente vê isso dentro de campo. Cada bola que ele disputa no alto, quando faz o pivô, sabe? Sempre toma as melhores decisões. Tu vê que ele é um cara muito maduro em tomada de decisão. Diferente de outros jogadores que tem no elenco. Então, ele traz esse equilíbrio, né? Por exemplo, o Peck, pra mim, um jogador que tomada de decisão, é um jogador que peca muito, tem muito que melhorar ainda, só que é um jogador de 22 anos. Então, tendo um jogador de 34 anos, centroavante, experiente lá na frente, tá aproveitando essa oportunidade como a melhor oportunidade da vida dele, acho que é um peso a mais, sabe? Então, além de outros jogadores experientes que chegaram, né? A entrada do Paê no segundo tempo, acho que foi uma entrada necessária. Por mais que fosse um jogo de correria. Eu ia falar sobre isso. Perguntou, Vini, se o francês do Vasco jogou bem. Cara, na medida do possível jogou. O Paê não tá 100%. Mas ele tem esse biotipo, né? Ele tem esse biotipo de cãozinho e tal. Tá barrigudo, mas ele também não tá magrinho. Mas ele também nunca foi, né? Você pega lances dele no West Ham, por exemplo, você vê que ele sempre foi um pouco mais fortinho e tal. E agora, com 36 anos, é um pouco mais difícil de manter a qualidade física, né? E tal. Só que é aquilo, né? Ele tá treinando em 2 turnos, ele não tava tendo folga, então tá fazendo por onde? Não é à toa que se não tivesse feito por onde, o Ramon Dias nem teria colocado ele. Claro. Assim como tinha poupado o Rossi. Isso que eu ia falar, do Rossi. Entrou com o Rossi como titular e foi um acerto do caramba, porque o Rossi destruiu ali o Marcelo e evitou que o Marcelo subisse, né? Muito porque tinha essa obrigação de marcar ele, tanto o Marcelo quanto o Alexander, né? Porque os dias foi bem ficam variando ali, né? Então... Ó, eu vou ler aqui alguns comentários. Eu vou ler comentários aqui sobre o Vasco antes da gente passar pro Fluminense. O Gustavo Brito colocou: o Vasco não cai. O Caio Lins: pra mim o Vasco não fica na Série A. Pra mim o Vasco fica em 18º. Aí o céu e o inferno aqui, ó. Um comentário embaixo do outro, com opiniões diferentes. Isso aqui é Sports Arena, então é assim mesmo. Eu gosto disso. E ó, o Rod Marcos: aqui no Pará todos os vascaínos são mau caráter. Que isso, Rod Marcos? E o Andrei Macedo: os comentários do Rod são os melhores. Rod Marcos aí superando Geraldo, que sumiu. É verdade. O Rod, pô, entra no grupo, cara. Entra no grupo. É mesmo. Grupo do Sports Arena aí, pra quem gosta de resenhar sobre futebol. Vocês, rapaziada, que chegaram agora, ó, Rod Marcos, o Caio, o Andrei Macedo, acho que não tá também. Pô, todo mundo que tá chegando agora e não tá no grupo do Sports Arena, por favor, o diretor vai mandar o link agora, entre no grupo, vocês estão convidados a participar da resenha com a gente, é todo dia, a semana toda, de segunda a segunda, futebol, rapaziada, trocando ideia, resenha, pô, bom demais. E ó, o Rod Marcos: paz nas torcidas. O Caio Lins: vou te falar, esse juiz é o maior cagão, porque antes do primeiro tempo, do primeiro gol do Vasco, teve uma falta no começo da jogada. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Verdade. O Arthur Xavier: todo mundo sabe que quando você vai ao banheiro, sai gol. Não tem nada a ver com Deus. Mas ela foi orar, irmão. Cara, hoje os comentários tá coisa de maluco, mano. Hoje o comentário tá coisa de maluco, mano. Ele é pançudo, mas tem bola. Gordinho lindo, Vasco pra cima, Patrick Elisa, ele tá falando com você, Vini. Rod Marcos, São Paulo, tá, Patrick? Ele é pançudo, mas tem a bola, lembra muito eu jogando. Lembra muito o meu auge, quem pegou, quem não pegou não pega mais. Porque nunca mais vai acontecer. É verdade.